Hoje, em tempo real, estamos recebendo a secretária e deputada estadual, Simone Pereira. Seja muito bem-vindo, secretária, aqui ao estúdio do Jornal do Piauí. Muito obrigada, boa tarde. É sempre uma alegria poder estar aqui com vocês. Secretária, vamos falar a respeito de políticas públicas, vamos falar a respeito de política partidária também, mas vamos trazer uma informação que foi confirmada já ontem pelo governador Rafael Fonteles, de que está acontecendo uma série de diálogos na preparação daqueles secretários que estão participando de um processo eleitoral, como é o processo eleitoral de 2026. Ao meu lado também está Lívia Pessoa e Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Joelson, deputado, Elivaldo, quem está em casa conosco. Boa tarde, Elivaldo. É isso, Joelson. Boa tarde, Lívia, secretária Simone. Boa tarde para você que está em nossa companhia. Elivaldo, vamos começar trazendo então as informações. O governador disse que foi feito um encontro já lá, que a Lívia acompanhou, lá na Secult, não é isso? Exato. No auditório da Secult, onde o propósito era falar um pouco sobre o processo eleitoral e o seu primeiro escalão, né? Isso, apurando um pouco as metas do que foi realizado nos últimos anos, mas também teve o tom de alerta para certos cuidados com o Código Eleitoral, com a Justiça Eleitoral, tanto a desincompatibilização como também a própria inauguração de obras, que tem o prazo para ser realizado. Alguns secretários terão que se desincompatibilizar para poder participar do processo eleitoral. Na tela do Jornal do Piauí, Elivaldo Barbosa, os nomes que estão nos planos para a disputa eleitoral de 2026. Elivaldo. Perfeito. Joelson, eu e a Lívia, nós nos debruçamos agora pela manhã sobre esse levantamento feito. Fácil até, né? São os deputados de visibilidade, é o primeiro escalão do governo do Estado, e fizemos uma separação por partidos, né? Aí nós temos no MDB, por exemplo, o partido ocupando dois importantes espaços na gestão estadual. A Secretaria de Justiça, com o deputado Carlos Augusto, e também na Secretaria de Enfrentamento às Drogas, Lazer e Fomento ao Lazer, que tem como secretária a deputada estadual Simone Pereira. E esse quadro se estende também com o PT, que é o maior, não é, Lívia? Isso. O PT que tem a maior representação no primeiro escalão do governo do Estado. Vamos aí aos nomes? Vamos colocar na tela aí. São os deputados. Flávio Júnior, na CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura, Fábio Xavier, na CEAGRO, Secretaria do Agronegócio, Firmino Paulo, de Irrigação, o Nerinho é o secretário de Defesa Civil, Janaína Marques, secretária de Desenvolvimento Econômico, Mauro, aí são os deputados e deputada Janaína, né? Eles se desincompatibilizarão, a exemplo da deputada Simone Pereira, e retornarão à Assembleia Legislativa. Sem mandato, Mauro Eduardo, secretário da CEID, é pré-candidato a deputado estadual pelo PT. Zé Santana, secretário do Trabalho, pré-candidato federal também pelo PT. O Wilson Martins, ele está afiliado ao PT ainda. Mas os planos... Migrar para o PSD, não é verdade? É por isso que ninguém botou aí PSD, né? Eu concordei até com a Lívia quando ela me fez essa correção, né? Não bote PSD, que ele é afiliado ao PT. Advertiu você. Advertiu. Sob a advertência de Lívia Pessoa. É o Wilson Martins, pré-candidato à Câmara Federal, ele que é dirigente da Companhia Ferroviária. Zenaide Lustosa deve compor a chapa de mulheres, a chapa de deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, da Federação. E nós temos também o delegado Charles Pessoa, sem partido. Deve se filiar agora no mês de março, Joelson, ao PV. Se filia agora no mês de março. Ele é pré-candidato a deputado federal. Fábio Abreu é o titular da SADA, Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, se desincompatibilizará para disputar um mandato na Câmara Federal. Colocamos PSD porque ele ainda não assinou a ficha de filiação a republicanos, que será o destino de Fábio Abreu. Muito bem. Secretária Simone Pereira, coordenadora Simone Pereira, deputada estadual Simone Pereira. Como é que tem sido para vocês o trabalho de, vamos dizer, de reta final da gestão, considerando que para vocês especificamente é preciso se afastar nos próximos meses, dentro do que diz a legislação? Bom, amanhã, né, coincidentemente, faz um ano que nós assumimos o comando da Sindefol, né? Então, desde que nós chegamos lá, nós fizemos um trabalho muito intenso de reformulação das metodologias de ação. E não tem sido diferente. O que a gente pretende é fazer com que, ao deixar a pasta, a gente deixe em condição de que a equipe técnica ela possa conduzir os trabalhos dentro da nova metodologia de ação que foi implantada. Amanhã faz um ano. Amanhã faz um ano. E, coincidentemente, amanhã acontece também a apresentação
né, dos resultados que foram alcançados pela coordenadoria, Coordenadoria Estadual de Enfrentamento às Drogas e Fomento ao Lazer, além do trabalho da COJUVE, Sincult, mas especificamente na coordenadoria que a senhora está exercendo agora. Como é que tem sido esse trabalho de enfrentamento às drogas, diante de tudo que a gente tem visto, diante da maneira como o crime organizado tem se aproveitado do seu mercado consumidor, dos viciados, para avançar com a violência no Estado? Bom, veja bem, quando nós assumimos essa pasta, nós tivemos uma preocupação muito grande de ter um diagnóstico do Estado com relação às ações de enfrentamento ao uso abusivo de álcool e droga, porque a gente precisava compreender, inclusive, os vazios assistenciais a nível de Estado, né? É importante que se diga que a Sendefol, ela não é um órgão executor da política, mas ela é o órgão que coordena, né, e conduz esse processo. Então, nós desenhamos um fluxo de atendimento, desenhamos esta nova rede, porque no momento em que nós assumimos, existia uma centralização em cima do acolhimento, ou seja, as pessoas que estavam em condição de dependência e que eram acolhidos nas comunidades terapêuticas, né? Então, muitas vezes as pessoas questionavam, mas existe muita reinserção, as pessoas entram, saem, e a gente precisava compreender por que realmente exigia tanto essa coisa da recaída. A senhora acreditava ou acredita que o trabalho não é eficiente, não é eficaz? Não é o resultado? Não é isso, é porque se não houver uma interlocução entre a rede, aí sim não existe eficiência. Porque, veja bem, às vezes as pessoas dizem assim, fulano está sendo tratado pela comunidade terapêutica tal. Não, quem faz tratamento é política de saúde. A comunidade terapêutica, ela faz acolhimento. E o que foi que a gente detectou? A gente detectou que o ápice da abstinência levava à evasão. Então, o número de evasão muito grande, ela acontecia na crise de abstinência. Por quê? Porque não pode haver um protocolo medicamentoso dentro da comunidade terapêutica, porque quem faz protocolo medicamentoso é a saúde. Então, essa compreensão era que precisava se ter. O que a gente fez? Eu criei uma diretoria de interlocução, porque não existe articulação sem interlocução, é necessário o diálogo, né? Então, nós criamos grupos de trabalho dentro da Secretaria de Saúde. Por quê? Porque a própria Secretaria de Saúde, ela precisaria se enxergar dentro dessa rede. Uma pergunta. As internações não envolvem consumo de remédios? Não. Não podem tomar remédio nesses locais? Não, porque quem prescreve medicação... São os médicos. São os médicos. Correto. Onde é, então, que esse tratamento vai receber esse tipo de atenção, esse nível de atenção? Nos hospitais, nas internações? Nós temos uma rede de atenção psicossocial, né, oferecida pelo SUS. Mas, por exemplo, existem regramentos do Ministério onde os CAPs AD, por exemplo, que são os CAPs que atendem a pessoa com a dependência Serviço de álcool e droga. Pelo município? Sim. Nós temos 224 municípios e quando nós assumimos, nós tínhamos 8 CAPs AD. Então, olha o tamanho do vazio. Existe uma limitação, porque tem que ter uma população, né, que justifica, ou seja, tem todo um regramento, tá? Mas o fato de a gente não ter um CAPs AD, da gente não ter uma estrutura, principalmente em municípios de pequeno porte, dificultava. Então, não existia esse atendimento porque a rede, ela não estava dialogando. A partir do momento em que nós fizemos um grupo de trabalho, que nós começamos a dialogar com a Secretaria de Saúde, a gente começou a crescer o serviço. O que aconteceu? Nós reconhecemos que nós não tínhamos perna, por exemplo, para atender todos os acolhidos, porque hoje nós temos 35 comunidades terapêuticas que são conveniadas com a Sendefol. Qual foi a solução que nós encontramos? Fizemos um termo de cooperação técnica com a Secretaria da Saúde e colocamos o Saúde Digital dentro das comunidades terapêuticas.
Então, a gente com 2 meses de saúde digital dentro das comunidades terapêuticas, nós ultrapassamos 3 mil atendimentos. Consultas por videochamada. Exatamente. Dentro Aí da sim ele pode ter o protocolo medicamentoso que vai contribuir, que vai agregar dentro do processo de abstinência. Aí a gente aproveitou esse momento, né, e colocamos dentro do termo de cooperação técnica também a questão da testagem. Porque, via de regra, quem vai para o acolhimento está em situação de rua, né? Então, a gente precisava ver como era que estava a condição de saúde. E a gente começou a fazer a testagem de sífilis, tá? HIV, tuberculose, hanseníase, né? Porque existiam realmente algumas situações dentro das comunidades terapêuticas, mas a partir de agora, ingressou na comunidade terapêutica, passa pela testagem e a política de saúde, ela passa a ter a responsabilidade na condução desse processo. Deputada, a senhora fala sobre o pós, eu queria falar sobre o antes, a conscientização, porque, se eu não me engano, há mais ou menos uns 15 anos atrás, tinha a campanha Vida Sim, Crack Não, tinha a presença do PROERD, muitas vezes nessa conscientização também em relação ao não uso das drogas da juventude. Como que isso é trabalhado internamente? Porque a gente vê que muitas vezes há uma relativização e uma ausência de informação, por mais confuso que seja, porque todo mundo tem na palma da mão acesso a entender os problemas das drogas, mas sinto que muitas vezes não tem esse incentivo do poder público. Como é que a secretaria, a coordenadoria, trabalha isso em relação à juventude? Veja bem, hoje o nosso foco principal é a prevenção. Agora, a gente precisa ter uma visão mais ampla do que é prevenção. Campanha é bacana? É bacana. Palestra é bacana? É bacana. Oferecer atividades esportivas é bacana. Mas isso só não basta. Então, por exemplo, você tem uma criança, um jovem, que participa de um programa social. Ele vai lá 1 a 2 vezes por semana. Agora, como é que é a realidade dessa criança e desse adolescente? Como é o território que ele vive? Qual é a questão do fortalecimento de vínculo familiar desse jovem com sua família? Então, não adianta a gente fazer campanha, a gente fazer divulgação, levar palestra da escola, se você não consegue visualizar, por exemplo, qual é a questão familiar. Se eu tenho uma criança que participa de um programa social e ao retornar para casa, a casa dela é uma boca de fumo, o pai dela é um faccionado, o pai dela é um dependente, qual é o resultado que isso de fato vai ter? Então, a gente precisa ter uma visão mais ampla, por isso que hoje nós estamos também com um grupo de trabalho na Secretaria da Educação, porque a gente percebeu a questão do aletramento. Então, hoje a gente está implantando o EJA e o ensino técnico e tecnológico dentro das comunidades terapêuticas, porque com as nossas limitações, a gente não precisa fazer busca ativa. A gente tem as pessoas que já são atendidas nos programas que são conveniados com a Sindefol, então é esse público que é a nossa meta. Aí quando a gente fala da reinserção, que é o pós, né, aí a gente tem que trabalhar a questão da assistência social. E qual é a nossa visão, e é isso que a gente tem discutido, estamos também formando um grupo de trabalho hoje na assistência, é que ingressou no acolhimento, inicia-se imediatamente o processo de reinserção, buscando saber quem é a família, buscando saber qual é o projeto de vida daquela pessoa. Ao sair de lá, ela vai ter para onde ir, como é que eu vou fortalecer o vínculo que foi quebrado, né? Fazer um projeto de vida pessoal para ele estudar ou se profissionalizar, enfim. É um processo bem longo e que precisa ser visto na sua complexidade. Secretária, o fomento ao lazer também é atribuição da pasta que a senhora comanda. Como é que está a preocupação do governo em relação a espaços de lazer que é sob a responsabilidade do governo? E aqui eu cito o exemplo do Parque Poticabana, em que pé está a privatização ou a parceria público-privada para envolver esse importante equipamento? A PPP ela já está bem avançada, né? Eu, inclusive, tive recentemente uma reunião lá na própria Poticabana, com alguns grupos que estão interessados. Então, o edital já está para ser lançado e eu acredito que até o meio do ano a gente tenha concluído essa PPP. Mas hoje a Sindefol também ela assumiu essa atribuição. Por quê? Porque a gente precisa de equipamentos, de espaços de lazer para que se possa trabalhar, né, a questão da prevenção através de modalidades esportivas, culturais.
E hoje a gente já está em parceria com os municípios para dar celeridade nesse processo e a gente já está trabalhando com investimentos nesses equipamentos, né, quadras, praças, Mas a culturais, Poticabana, o destino enfim. dela vai ser iniciativa privada. Sim. Quando eu assumi, o processo de PPP já estava em andamento. Deputada, secretária e deputada, a gente queria falar um pouco a respeito também dessas questões que envolvem a política partidária. O MDB, o partido da senhora, faz parte de um bloco político governista. Então, muitas das estratégias são montadas em conjunto. PSD, MDB, Partido dos Trabalhadores, PV, PCdoB. Nesse sentido, como é que a senhora está avaliando o time formado sob a sigla MDB, que tem o nome da senhora aí, entre outros nomes, e a possibilidade de que essa estratégia implique na indicação de novas filiações para não só o fortalecimento da sigla, mas dos partidos da base de sustentação? O MDB está aberto a esse tipo de diálogo? Sim, com toda certeza. Nós estamos no momento de construção da chapa, né? Nós temos hoje uma chapa muito forte e que está totalmente integrada, né? Tanto com o plano de governo como a sustentação dessa base. Hoje nós temos 19 pré-candidatos e a gente precisa, de fato, ampliar, principalmente no que diz respeito à questão de gênero, né? Mulheres que realmente precisam estar participando desse processo. O MDB ainda não está com esse quadro fechado? Não, nós temos mulheres e mulheres bastante competitivas. Tem a Aniara, que é a esposa do prefeito de Picos, né, o ex-deputado Pablo. Nós temos Gracinha Monsanta, que vai se filiar. Né? Ana está confirmada. Ana Paula também tem o meu nome. Ou seja, são mulheres que são extremamente competitivas e que tem toda uma história política. Mas a gente precisa ampliar, é necessário que a gente busque mulheres para participarem efetivamente do processo político eleitoral. Houve algum desconforto, deputada, nessa falta de completar as vagas da Assembleia Legislativa? Porque quando eu entrevistava alguns deputados, do MDB inclusive, foi dito que justamente precisava de um empenho maior do grupo em terminar essa chapa do MDB, que muitas vezes houve até uma cooptação para outras chapas, do PT, inclusive, chapas aliadas. Então, assim, existe alguma dificuldade em terminar essa chapa? A senhora entende dessa forma? Não, eu não entendo, até porque, assim, esse é um processo, é um momento que todos os partidos estão vivendo. Então, se você olhar o PT está trabalhando na construção da chapa dele. O Progressista está trabalhando na construção da chapa dele. O MDB, todos os partidos estão, nesse momento, trabalhando nesse sentido. Não há atraso na avaliação da senhora, nem... Não, eu não vejo. É porque, de fato, é uma construção, né? Então, quem vai se filiar a um partido, ele também precisa avaliar bem aonde ele, de fato, vai repousar politicamente. Então, eu vejo com uma perspectiva muito boa, com muito otimismo. Não tenho dúvida de que faremos uma bancada, né, significativa. Maior que a de 2022? Com toda certeza. Com toda certeza, a nossa expectativa é de fazer pelo menos 13 deputados estaduais. E esse trabalho tem sido feito não apenas a nível de presidência. Todos nós, pré-candidatos, estamos empenhados, né, em buscar pessoas que queiram, de fato, participar desse processo eleitoral. Quero agradecer a senhora, deputada. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço e sempre que possível, gostaria inclusive de pedir a contribuição no sentido de falar sobre a política de enfrentamento ao álcool e droga. Muito bem. Muito obrigado à participação da senhora, coordenadora também da política de enfrentamento ao álcool e droga e promoção do lazer, a deputada Simone Pereira.